Então, Carol, bem-vinda, fica à vontade. Depois da sua fala, a gente abre aí para a gente também trocar, né? Falar um pouco das experiências e pensar alguma coisa que a gente possa encaminhar aqui também para a nossa divisão. Perfeito, ótimo. Obrigada, Josiane, também obrigada pela introdução. Eu acho que eu vou falar menos do que 40 minutos, certamente menos que isso, vou deixar mais espaço para vocês colocarem questões. Uma das coisas que eu falei com a Josi antes também era... eu vou falar um pouco de mim, o que eu fiz, o que eu não fiz, e gostaria que vocês pusessem questões, inclusive podem me interromper também, eu não me importo, se tiver alguma coisa que eu não falei que está tão clara. Eu acabei de sair da atividade de ensino agora, então eu estou acelerada, então eu estou falando rápido, vocês, por favor, me interrompam. Bom, muito prazer, então, conhecê-los. Para mim é realmente um prazer estar aqui. Eu falei para a Josi o quão fundamental esse tipo de iniciativa e quero participar também das próximas atividades do ENAMPAD que tiverem presencialmente. Esse ano eu não posso, mas ano que vem eu gostaria de estar lá, então espero vê-los todos também presencialmente, se for possível. Bom, eu vou começar do início, então, de uma maneira cronológica mesmo. Eu sou de Porto Alegre, na verdade, originalmente não de Porto Alegre, eu venho de uma cidadezinha chamada Três Passos, que é na divisa do Brasil com a Argentina, então é meio que, enfim, lá no fundo do Rio Grande do Sul. Mas me mudei para Porto Alegre quando eu tinha, acho que 10 anos, então faz muito tempo que eu morava em Porto Alegre. E comecei minha graduação na Escola de Administração da URGS. De início, já quando eu comecei a Escola de Administração, eu não gostava muito das discussões extremamente gerencialistas da administração, me incomodava bastante. E de início, então, eu já conheci, no segundo ano da minha graduação, a Neuza Cavedon, que foi a minha orientadora de mestrado na administração. Então, de início, naquela época, eu lembro, eu já estava no segundo ano de faculdade, interessada em discutir aspectos sociais, antropológicos do campo de administração também, que não fossem restritos ao gerenciamento de uma empresa, por exemplo. E, bom, dito isso, então, eu conheci a Neuza naquele período, que foi a minha orientadora de mestrado, fiz o mestrado em administração na URGS, na Escola de Administração, com a Neuza Cavedon, em que eu estudei práticas organizativas de um grupo de cultura digital. Então, naquela época, eu já estava começando a me direcionar para a área de cultura digital, de digitalização no campo da cultura. Sempre foi o meu interesse discutir o que muda, o que melhora ou piora com a digitalização das formas de produzir e consumir e distribuir cultura, o que realmente faz diferença nesse tipo de cenário. Então, na época, eu fiz o meu mestrado, então, focado em estudos organizacionais, na época, discutindo sociabilidades, então, eu discuti sociabilidades do campo de cultura digital, e como isso criavam práticas organizativas específicas. Quando eu finalizei esse mestrado, eu senti necessidade de entender mais profundamente a etnografia. Eu queria dominar de uma maneira mais, que na minha época eu achava necessário, o método etnográfico, e fui então fazer um segundo mestrado no campo da antropologia. Ou seja, antes de ir para doutorado, eu resolvi fazer um segundo mestrado no campo da antropologia, em que eu continuei estudando cultura digital, só que dessa vez com crowdfunding, então financiamentos coletivos. Na época, o meu interesse era discutir como crowdfunding e alternativas de financiamento se colocavam como uma oportunidade para quem não tem acesso a formas de financiamento outras, sejam estatais, sejam privadas, sejam quaisquer que forem. Então, no início, a minha motivação era, em verdade, bastante pragmática, era como é que o campo da arte pode se fazer possível também, pode se organizar de uma maneira
digamos, mais alternativa e independente. E na época, então, eu fiz a minha dissertação de mestrado com o Arley Damo, que é antropólogo econômico, então esse campo da antropologia que se chama antropologia econômica, que se conecta muito com sociologia econômica, e eu investiguei naquele contexto circuitos de comércio, empreendedores, narrativas de empreendedorismo relacionada à criação de plataformas, à criação de projetos de financiamento coletivo. Então, continuei me direcionando para a área de digitalização, campo da cultura, só que com a perspectiva de antropologia econômica. Lembro que isso na verdade, ainda, claro, para trás, né, e pensando quais foram os desafios naquele período, para mim, um dos grandes desafios naquele período foi, na verdade, a troca de campo, né, porque toda troca de campo envolve um conhecimento novo, envolve na verdade, uma motivação muito grande de compreender esse novo campo e saber como é que ele pode dialogar também com as nossas experiências anteriores, né? Como é que esse campo de antropologia, então, dialoga com estudos organizacionais e o que dá para se fazer com essa conexão. Então, eu sempre fiquei muito atenta a essas diferenças entre campos e o que eles se propõem a fazer, né? E, na verdade, bem peculiar na minha trajetória foi que, no final desse mestrado em antropologia, eu me candidatei para o doutorado na Erasmus, na Universidade Erasmus de Roterdã, e o campo mudou de novo, porque eu, na verdade, fiz o meu doutorado em Economia da Cultura. Então, um dos grandes desafios naquele período foi dizer, não, mas eu gostaria de fazer uma pesquisa qualitativa no campo de Economia da Cultura. E esse foi o meu grande desafio de doutorado, na verdade, eu fiz uma tese de mestrado que combina mixed methods, então faz uma mescla de métodos quantitativos e métodos qualitativos, o que foi um grande desafio, na verdade. O maior dos meus desafios nessas trajetórias foram metodológicos, na verdade, mais do que teóricos. No final, então, do meu mestrado em antropologia, eu não sabia bem que caminho eu ia seguir. Eu estava realmente bastante em dúvida, eu não tinha certeza se eu gostaria de seguir no campo de estudos organizacionais, seguir no campo de antropologia. Na verdade, eu optei, então, por fazer meu doutorado no campo de economia da cultura e agregar dentro desse campo estudos voltados a estudos organizacionais e antropologia econômica. Então, na verdade, eu optei, naquela época, por um caminho muito interdisciplinar. Eu queria ressaltar que acho que não é uma trajetória única, e eu acho que cada pessoa tem sua trajetória, né? Coisas que fazem mais sentido para os seus desejos pessoais e profissionais. Na época, eu lembro que fiz uma decisão consciente de, bom, eu vou trilhar um caminho interdisciplinar. E, sinceramente, acho que esse é o grande desafio que eu posso falar da minha própria. Se tem alguma coisa que eu posso contribuir, eu acho que é com o desafio da interdisciplinaridade. De cada vez, em cada campo, se deparar com questões novas e pensar como é que a gente traduz nosso conhecimento de um lugar para outro. Bom, aí então eu continuei na Erasmus. Logo de início, atividades de ensino são bem intensas. Então, eu já comecei no primeiro período dando aula. O tipo de contrato de trabalho que existe na Holanda é tal que é um contrato de trabalho, na verdade, não é uma bolsa de estudos. Ela diz assim, 60% da tua atividade é fazer pesquisa, 40% é dar aula. Então, eu dei bastante aula, na verdade, foi uma das coisas bem interessantes também desse período de doutorado, em que o próprio exercício de docência acaba tomando uma proporção grande, né, uma experiência interessante. E naquela época, que não faz muito tempo, eu acabei meu doutorado em outubro de 2021, então eu tomei um ano a mais do que era para ser. Eu tinha 4 anos de doutorado, eu fiz um ano a mais. Eu tive 2 orientadores, os dois com uma perspectiva
contrastante. Então, foi um cenário cheio de desafios, porque, para começar, a interdisciplinaridade, e número 2, um dos meus orientadores é um economista ortodoxo e o outro é um historiador econômico que é muito, muito interessado em métodos qualitativos. Então, nossa, foi uma coisa muito, muito louca, assim, posso dizer, com certeza foi totalmente enlouquecedor, mas grandiosamente contribuiu também para minha experiência, mas assim, foi bem tenso. E então, depois desses 5, quando eu terminei o meu contrato de PhD, que foram 4 anos, ou seja, a minha bolsa para pesquisa acabou, então eu não podia mais receber para fazer pesquisa, eu continuei dando aula. Então, na verdade, eu compensei a atividade de fazer pesquisa com dar aula, acabei dando bastante aula na Erasmus, e finalizou em outubro de 2021. Antes de terminar o período de doutorado, eu fiquei sabendo da posição de pós-doutorado aqui na Alemanha, que é no campo de estudos organizacionais, então fiquei bastante feliz de ter a oportunidade de voltar para o campo de estudos organizacionais, e que eu posso falar mais com você sobre os desafios dessa troca, especificamente. Em que eu optei, então, agora que eu ampliei o meu escopo, digamos, ampliei bastante o meu escopo metodológico, eu decidi, eu quero voltar para o campo de estudos organizacionais e trazer os conhecimentos que eu aprendi e continuar neste campo. E na Alemanha, então, eu estou fazendo meu pós-doutorado, que vão ser 3 anos de pós-doutorado, no Departamento de Cultura e Organizações. Então, é um departamento, é um mestrado que foca em compreender como as organizações, como elas se auto-organizam, em primeiro lugar, tem um viés bastante de auto-organização, os aspectos culturais relacionados à auto-organização, e entender como o campo da cultura, especificamente, se organiza. Então, é um mestrado, é um departamento focado no campo da cultura. A gente discute aqui bastante questões de digitalização, então, como as criações e organizações culturais modificam na pós-digitalização, o que isso impacta as novas produções culturais. E o meu projeto, então, agora eu terminei o meu projeto em financiamentos coletivos com o meu doutorado, e agora estou estudando dois projetos diferentes, um enfocando a criação de podcasts, então a digitalização com criação independente de podcasts, na verdade, digamos, o mercado da palavra, como as pessoas se colocam online, a fala. Muito se discute o campo da música, muito se discutem organizações já institucionalizadas, de um certo modo, e o meu interesse sempre foi o tipo de organização que não é institucionalizada, como ela se cria do zero, formas alternativas de organização, e como o campo da digitalização faz isso possível também, que eu seja um criador independente e tenha completa capacidade de me autofinanciar, de fazer uma produção independente, de alcançar, de criar uma carreira para mim mesmo, como inclusive criador cultural, através de plataformas digitais. Então, esse é um dos projetos que eu estou envolvida. O outro projeto que eu estou envolvida é bem mais diretamente no campo de estudos organizacionais mesmo. Eu estou desenvolvendo com uma colega minha aqui na universidade, se chama Leuphana, é um nome bem estranho, eu tenho que falar às vezes 3 vezes, Leuphana, não sei, sobre startups, então como as startups se organizam e qual é a relevância regional delas. Então, a gente está fazendo uma discussão também bastante crítica sobre como essas redes de startups se criam e utilizam financiamentos públicos e privados para se organizarem, e muitas vezes também não chega em nada, entendeu? São redes de empreendedores que
se utilizam de formas tanto públicas, privadas de financiamento e demoram, na verdade, a dar um certo resultado. E, bom, tem toda aquela discussão de onde se faz um investimento público, né? Se coloca um investimento público em certos tipos de empreendedores ou outros tipos de empreendedores. Então, eu e a minha colega estamos desenvolvendo um artigo para a revista Human Relations, focada em como o empreendedorismo o empreendedorismo de palco, muitas vezes, né? Uma atividade de empreendedorismo de palco, como isso se organiza, o que implica criar uma organização no palco. Então, eu uso bastante essas metáforas a metáfora das artes mesmo, né? Olhando por uma perspectiva também Goffman, se for o caso, de como empreendedores também se organizam a partir de metáforas desse tipo, metáforas artísticas. Eu falei bastante rápido, né, sobre o que eu estou fazendo. Liguei uma tomada e falei tudo que eu tinha para falar. Mas o que eu quero dizer, assim, bom, o que são as linhas que me conectam ao longo dessas diversas atividades, né? Eu vou tentar organizar um pouco a minha fala de uma outra maneira também. Eu dei para vocês um panorama cronológico. Existe um panorama que está no background disso tudo, que é o meu interesse pessoal. Eu tenho interesse pessoal em entender como criadores do campo da cultura se auto-organizam e se autofinanciam. E, honestamente, para mim, interessa menos que campo teórico ou metodológico, eu vou fazer esse tipo de discussão. Então, eu fiz essa discussão do campo de estudos organizacionais, discuti isso na antropologia, fiz a minha tese na economia da cultura, e eu acho que nessas diferentes experiências, então, eu acabei agregando diferentes interesses que me levam a compreender melhor esse fenômeno. Mas, para o futuro, meu interesse é me focar mais diretamente no campo de estudos organizacionais, e que tem muitos desafios. Para começar, o desafio de que existe uma maneira bastante específica de escrever artigo para o campo de estudos organizacionais, né? Eu acho que tendo a distância de entender alguns outros campos, a gente vê que o campo de estudos organizacionais escreve e propõe questões teóricas e metodológicas de uma maneira, eu acho que bem específica. E eu acho que um dos desafios que se sempre colocaram na minha trajetória é que o tipo de interesse empírico que eu tenho são organizações que não são organizações ainda. São criadores que estão na criação. E que sempre, no início da minha trajetória acadêmica, me incomodou bastante, porque eu estou discutindo organizações que, inclusive, questionam a noção de organização. E eu acho que isso tudo, esse campo, esse foco de organizações, pré-organizações, é bem rico, traz bastante, diferentes rumos teóricos e metodológicos, mas eu acho que o maior desafio é provar que isso é importante, que nós podemos, sim, discutir a prática organizativa pré-organização e que nós não precisamos nos restringir a um tipo de organização institucionalizada. Então, o campo de estudos organizacionais é historicamente muito focado num campo nas estruturas privadas de gestão ou nas estruturas públicas de gestão, mas o que acontece com uma massa de criadores, uma enorme quantidade de criadores independentes que simplesmente estão fazendo uma produção independente. Eles, não precisam de certas estruturas institucionalizadas, e número 2, talvez nem querem, ou 3, talvez sequer consigam acessá-las, por razões, inclusive, de acesso de conhecimento, de publicação de informação. Então, a informação não é transparente muitas vezes. Bom, de qualquer modo, o que eu quero dizer para vocês é que eu tenho interesse realmente empírico, pessoal e direcionado a entender pré-organizações e não atividades não institucionalizadas, de maneiras bem
diferentes e até, eu poderia dizer, randômicas, a minha carreira foi levando para esse caminho. O fato de eu estudar digitalização, me interessar por digitalização, não é pelo aspecto digital em si, eu não tenho interesse no digital per se, mas é o digital como um canal que possibilita o alcance de diferentes formas de auto-organização e financiamento. Então, é mais assim dizer como é que a gente pode fazer um campo que seja mais plural, diverso e atento às especificidades locais num mundo pós-digitalização, né? Mas, assim, no geral, são esses meus interesses. Eu falei por aproximadamente 25 minutos. Não foi 40, Josi, desculpa. Mas, assim, a minha trajetória não é muito complexa de entender. Sinceramente, eu fui fazendo os interesses que me chamavam a atenção na época. Eu acho que para outras pessoas, talvez existam motivos mais pragmáticos de seguir certas escolhas de carreira. Eu acho que no meu caso foi sim pragmático mas também eu abracei a interdisciplinaridade. E eu, de modo nenhum aqui quero dizer que é melhor ou pior, mas simplesmente eu acho que quando um pesquisador escolhe uma trajetória A, B ou C, a gente tem que estar consciente das consequências e das benesses e das dificuldades que cada carreira vai criar. Por isso eu acho que é um benefício esse tipo de discussão, sabe? Eu gostaria, na verdade, de ter tido discussões como essa muito tempo atrás e para ver exemplos outros, né? Mas é isso em geral. Eu gostaria muito de ouvir perguntas de vocês, questões, colocações que vocês possivelmente tenham de experiências próprias. Obrigada, Carol. A gente vai ter mais tempo para a gente conversar. Então, pessoal, fiquem à vontade para comentar, para falar sobre suas experiências, né? Sei que tem muita gente aqui que também tem essa questão da interdisciplinariedade aí no seu processo formativo, os desafios que isso tem trazido para a gente também. Então, fiquem à vontade aí para, né, colocar no bate-papo, quem tiver com algum tipo de restrição, abrir o microfone e comentar. Fiquem à vontade aí para vocês falarem. Bom dia, Josi. Posso fazer a primeira? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Carolina. Bom dia. Eu sou o Carlos Eduardo, sou aluno do doutorado da FGV. Também estou conduzindo uma etnografia. E na sua fala encontrei, assim, algumas coisas que explicam por que eu estou na administração hoje. E a minha primeira formação era em economia, né? Aliás, em economia. Hoje estou terminando a administração. E uma das razões por eu ter fugido da economia é justamente essa questão ortodoxa da ciência econômica. Na minha formação, por exemplo, nem Weber eu li, um dos maiores nomes e referências na área, só fui ler na administração. E aí eu fui buscar essa pluralidade, né? E aí eu queria que você conversasse ou colocasse da sua experiência como que foi essa questão de trabalhar em diversas áreas, né, aí no exterior. Por exemplo, aqui na economia, uma das razões de eu ter fugido é não gostar de quant, né, e enquanto a área em si só ovaciona, só gosta, e tem um tesão, assim, desculpa a palavra, por números. Essas relações, interações, processos que a gente estuda não fazem muito sentido na área. Como que é aí fora? Obrigado. Perfeito. Isso é uma ótima questão. Bom, é claro que o campo econômico é um campo que se fundamenta numa noção bem clássica de racionalidade, né? É uma racionalidade que pode ser apenas medida por números. Enfim, é um campo por si próprio, o campo da economia ortodoxa. Mas o que eu também descobri ao longo do meu período de doutorado aqui é que existem
pesquisadores de diversos ramos, de diversos interesses, e não é o caso que em todos os campos de economia as pessoas não estão abertas por metodologias qualitativas e a contribuição que elas têm para entender o campo da cultura, especialmente o campo de economia da cultura. Na verdade, discute muito com pesquisadores que fazem etnografias, pesquisadores que fazem apenas entrevistas, que trazem o seu conhecimento na verdade, detalhado sobre um fenômeno social e colocam que, bom, existem contrapontos a uma teoria racional de comportamentos, né? Então, existem maneiras de se contrapor a noção de racionalidade vinda da economia, e uma das maneiras que a gente pode fazer isso é trazendo outras perspectivas metodológicas. Então, eu realmente acredito que uma das poucas maneiras de trazer contribuições para áreas diferentes é por meios metodológicos, é mostrar que, bom, a partir desse tipo de conhecimento aqui, uma epistemologia própria, uma maneira de estudar um fenômeno, a gente consegue contrapor e trazer importantes contribuições para outros campos também. Então, no caso da economia, da economia da cultura especificamente, o que eu encontrei aqui na Erasmus, na verdade, foi bastante diferente do que era o meu preconceito, né? Eu achei que eu ia chegar num campo extremamente ortodoxo, eu me dei conta que não. Inclusive, eu publiquei um artigo totalmente baseado em entrevista, totalmente qualitativo, numa revista chamada Social Economic Review, que, na verdade, combina economistas, sociólogos, antropólogos interessados em entender específicos fenômenos, mas por diferentes maneiras, né? Então, eu acho uma pena, na verdade, que a discussão sobre metodologias ela seja ainda tão feudalizada, né? Porque o que a gente está, assim, pessoalmente, o que eu tenho interesse é num fenômeno. Esse fenômeno pode ser visto de maneira A, maneira B, maneira C, e assim, poderíamos todos estar numa mesa, economistas, sociólogos, estudos organizacionais, administradores, antropólogos, discutindo esse fenômeno e trazendo como é que eu posso entender isso melhor, né? E o que eu, então, encontrei na Erasmus, no meu departamento, foi além das minhas expectativas nesse sentido, porque foi um departamento criado para ser interdisciplinar. E eu acho que esse é um dos principais desafios quando a gente tenta colocar, então, no caso do Brasil, porque o sistema de seleção para tu ser professor vai pedir de ti uma trajetória acadêmica que eu possivelmente não me adapto, né? Eu não, certos concursos eu não posso fazer, porque não vou ser aceita, entendeu? Então, a trajetória acadêmica, ela é determinada para uma determinada feudalização do conhecimento. Então, acho que é fundamental e cada vez mais importante de se criar esses espaços em que se coloca a relevância da interdisciplinaridade para o avanço do conhecimento. Talvez eu seja muito utópica nisso, sinceramente, muito utópica de, assim, meu interesse é discutir A, B ou C, e eu não me importo muito em que maneiras metodológicas outras pessoas vão fazer, desde que a gente senta e fale sobre isso, e discuta, e leve para frente esse conhecimento, né? Mas é claro que o campo acadêmico e os feudalismos acadêmicos acontecem em todos os lugares, então não quero também dar a impressão de que é as mil maravilhas, que meu doutorado também foi as mil maravilhas, teve diversas discussões em que eu tive que, enfim, na verdade, acho que o maior desafio foi me fazer compreender de que um ponto de vista, mesmo que ele não esteja fundamentado numa perspectiva teórica tal, que fundamenta a outra área, ele é também igualmente importante, mas por outro ponto de vista. Então, por exemplo, entender o campo de economia da cultura discute bastante as moralidades e as normas e moralidades
relacionadas à criação de cultura, que também é um ponto que se discute em estudos organizacionais, a partir de algumas literaturas específicas. Acho que não, enfim, não é um assunto, acho que, discutido à torta e à direita, mas o meu interesse também era trazer essas moralidades da criação artística e das maneiras de se organizarem, e quando a gente observa as moralidades, é lógico que isso vai se contrapor com uma noção da racionalidade econômica, que me pressupõe que eu vou fazer escolhas baseadas em critérios A, B e C, entendeu? Que não sejam moralmente dados. Então, eu acho que esse foi um dos grandes desafios que eu tive, basicamente, de me fazer compreender que aquele é um ponto importante dentro de uma discussão teórica de outro campo. Mas, assim, é claro que a gente está discutindo aqui estudos organizacionais, então, voltando para o campo de estudos organizacionais, eu acredito que seja um dos melhores campos para interdisciplinaridade, na verdade. É um campo grande e prolífico, e que tem tantas diferentes pessoas de diferentes perspectivas, que é sinceramente, um dos melhores lugares para se estar, se você quer ser interdisciplinar. Eu diria que esse faz parte também do meu interesse de retornar mais diretamente para o campo de estudos organizacionais, isso, que é onde eu vou ter, na verdade, menos problemas em explicar um ponto de vista e tomar meia hora da discussão para provar que aquilo é importante, portanto, eu posso continuar discutindo, sabe? Eu acho que o campo de estudos organizacionais, então, tem uma posição, na verdade, privilegiadíssima para isso. Eu diria que é o melhor campo para se estar, se o seu interesse é, por exemplo, continuar fazendo pesquisa interdisciplinarmente e publicando, né, trazendo publicações que façam contribuições metodológicas teóricas diversas. Enfim, a minha resposta foi mais longa do que deveria, mas eu gostaria de saber se vocês têm outras questões, e me sinto fazendo um pouco um monólogo aqui, então eu gostaria de saber se tem outras ideias. Bom, oi, Carol, não sei se tu lembra de mim, mas há muitos anos atrás tu palestrou lá na UERGS, quando eu era ainda da graduação. Enfim, prazer te rever aqui. A minha questão, eu também tenho uma trajetória muito interdisciplinar, né? Fui lá para o mestrado na sociologia, agora voltei para a administração, para o doutorado. É sobre as oportunidades aí fora, assim, como é que tu vê o cenário atual, né? Pensando assim que o nosso cenário brasileiro não está muito legal, não está favorável, né? E a gente tem visto um número significativo de pesquisadores indo para fora, buscando oportunidades e tal. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de como que tu sente isso, e se tu sente, tipo, que, no teu caso, né, tu fez doutorado, agora pós, aí, se há uma abertura para estudos latino-americanos, com esse viés mais sul-global, enfim, pensando em novas epistemologias, mais ou menos por essa linha. Obrigada. Perfeito. Olá, Glaucio. Claro que eu me lembro de ti. Então, isso é uma das coisas interessantes. A abertura é bastante grande. As pessoas querem saber quais são essas perspectivas que eles não conhecem. Então, não há os cursos os cursos aqui não foram pensados para trazer perspectivas do sul global, ou trazer perspectivas, inclusive, decoloniais. E também não é por falta de interesse, mas é simplesmente por não saber como acessar pessoas que sabem. Então, é claro, vocês fazem parte da academia, também sabem que às vezes a academia se torna um grupinho de gente que se conhece, são 3, 4, 5, né? E não é diferente em qualquer lugar do mundo. São 3, 4, 5 que se conhecem, daí convida aqui, convida lá, não sei o quê, vai dar uma aula. Então, o que acontece ainda na particularidade desse sistema de ensino europeu é que os contratos podem ser temporários. Então, de um lado, isso causa precariedade do trabalho acadêmico, e por outro lado, causa uma flexibilidade bastante grande que te possibilita, enfim, eu estou aqui na Alemanha, mas eu moro na Holanda, eu pego um trem e daí volta,
por um lado, excelente, que acaba conhecendo mais pessoas, por outro lado, é claro, é um ponto pacífico que a precarização dos contratos de professor no mundo todo é evidente. Há exemplo do caso do Reino Unido, recentemente. Então, enfim, não vou entrar nessa discussão, a gente pode voltar a esse ponto depois. Mas eu, assim, respondendo a tua questão, a abertura é grande, claro que tem alguns critérios que, infelizmente, por uma questão de tradução, as pessoas têm que falar inglês. Então, o critério, basicamente, é falar inglês. E desde que exista uma posição aberta você pode se candidatar. Então, na verdade, eu conheço várias pessoas que fizeram digamos assim, um cold call para se candidatarem para posições de ensino e pesquisa em diferentes instituições ao redor do mundo. O critério foi falar inglês. Então, eu acho que, assim, a abertura existe. O que não existe é igualdade das condições. As condições de igualdade não são as mesmas, obviamente. E por isso eu acho interessante, de novo, que existam esses espaços de discussão que a gente possa entender, né, como passar por cima desse problema. Mas, assim, nunca tive problema em relação a discutir questões de sul global, questões críticas. Ninguém nunca torceu o nariz para esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que as pessoas estão interessadas em saber, elas não sabem como discutir, faltam instrumentos teóricos e metodológicos, e para pessoas que passaram a sua vida inteira fazendo um estudo um tipo de estudo de repente compreender uma perspectiva outra, é lógico que isso demora, é lógico que precisa de um esforço e de exposição do conteúdo. Então, na verdade, é uma batalha, né? Eu lembro que um dos meus professores na antropologia dizia: fazer pesquisa qualitativa, fazer etnografia, discutir questões do sul global, decolonialidade, são batalhas diárias para fazer esse ponto de vista ser ouvido. E se já é assim no campo de estudos organizacionais e também no Brasil, imagina em outros lugares. Mas, sinceramente, o meu ponto aqui é dizer que as pessoas são menos reticentes a essa discussão por si só, elas apenas não conhecem tantos professores, possíveis pesquisadores. Mas, assim, eu fico disponível também depois da conversa, se quiserem me mandar um e-mail, de colocar em contato com pessoas e saber se existem possibilidades de ensino ou pesquisa. A Alemanha, por exemplo, tem um programa de longo prazo para pesquisadores que têm interesse em fazer pós-doutorado, etc. Então, existem formas de financiamento. A outra questão que eu acho que é importante dizer é bastante trabalhoso fazer tudo isso. Então, fazer essas aplicações, sentar, entender como elas funcionam, montar o teu dossiê, e às vezes, e também continuar a entrar em contato com uma pessoa que possivelmente vai achar teu projeto de pesquisa interessante. Mas, assim, em resumo, eu acho que o que importa é o projeto de pesquisa ter uma conexão com a instituição e com o projeto de pós-doutorado que está se colocando. Então, no meu caso, eu acho que, como eu sempre me interessei por estudos de digitalização e cultura, eu sempre fui me direcionando para as áreas de cultura e organizações e que mesclavam com digitalização. E não foi tão complicado, na verdade, fazer esses contatos, mas a maioria deles foram totalmente cold calls. Eu não conhecia o meu orientador aqui do pós-doutorado, eu não conhecia a universidade aqui na Alemanha, eu não conhecia ninguém, então também não conhecia muita gente na Erasmus em Roterdã. Então, às vezes, tipo de te colocar para frente, dizer, não, meu interesse de pesquisa é importante,
é fundamental. Eu tenho condições teóricas e metodológicas de discutir isso com diferentes campos e colocar isso para frente. Então, eu acho que há maneiras também de entrar em diferentes circuitos, e, de novo, eu acho que parte de um interesse também em interdisciplinaridade. Eu acho que se eu tivesse não trilhado um caminho mais interdisciplinar naquela época, eu possivelmente não estaria fazendo isso. Mas essa é a minha resposta não curta. Pessoal, agora são 11h53, a gente vai encaminhar para o finalzinho já dessa fala. Você passou muito rápido, até porque foi bom, né? Foi muito rápido. Então, tem mais alguém que gostaria de fazer um comentário, de estabelecer um diálogo aqui com a Carol, alguma curiosidade? Acho que eu vou ler aqui o chat, né? A Isabela também falou que quando a Carol estava falando, né, que eu também incomoda essa questão da organização, né? Do que é uma organização. E o Alexandre colocou aqui, né, que essa diversidade de conhecimento também me atrai e nem sempre é bem recebido, né? Mas também parece que também tem mudado, também tem percebido um pouco assim, e não é por benevolência de ninguém, né? Porque é isso que a Carol falou, a gente está trazendo uma discussão séria, uma discussão que destaca a importância dos fenômenos que a gente está estudando. Então, eu acho que para a gente caminhar para o finalzinho já, que falta 5 minutos, Carol, você falou uma coisa super interessante, é que como que a sua trajetória, ela foi moldada por uma questão pessoal. A definição de um fenômeno que era importante para você pessoalmente. E aí, muitas vezes, quando a gente está fazendo um mestrado e doutorado, muitas vezes nós somos desestimuladas e desestimulados a fazer isso, né? A entender como que uma questão pessoal, uma coisa que a gente entende como sendo importante, não é isso que vai definir o que a gente tem que estudar, a nossa trajetória. Então, acho que para a gente encaminhar, acho que vai ficar uma palavra, assim, né, de utopia, de esperança, acho que você poderia comentar um pouco sobre isso e a importância disso, né? Vou usar os termos do Carlos. É aquilo que dá tesão pra gente, que vai fazer a gente acordar todo dia de manhã, ir para o campo, estudar, e muitas vezes ser desestimulado, que é isso que o Alexandre falou. Então, eu queria, para a gente finalizar, que você falasse um pouco sobre isso também, acho que isso é importante para a gente. Obrigada, Josi. Pois essa é uma coisa, quando tu comenta isso para mim, bate direto aqui, tipo, meu Deus, eu sou radicalmente contra essa ideia de não, eu não posso falar sobre algo que pessoalmente não me interessa, mas que não, é um absurdo. É claro que a gente, assim, é surreal, na verdade, supor que uma pessoa vai fazer algo da sua vida que não tem algum interesse pessoal. Todos os interesses pessoais, sejam quais forem, mais pragmáticos, menos pragmáticos. E realmente, no meu caso, eu, desde aquela época do mestrado na administração, eu me dei conta, eu gostaria de discutir as formas pré-organização, não institucionalizadas, os criadores que a gente, na verdade, não enxerga, né? Uma quantidade de pessoas que têm um trabalho que, às vezes, é categorizado como informal, por razões econômicas, por informalidade, o empreendedor informal, o criador de cultura que não quer ser institucionalizado. Então, é uma grande quantidade de gente que eu acho, na verdade, muito surpreendente que a academia não se debruce sobre isso. Para mim, é chocante. Então, eu ficava chocada com isso e eu resolvi seguir esse caminho que, para mim, pessoalmente, era interessante. E colocando isso de uma maneira positiva, assim, claro, eu tenho o meu viés, mas se você for falar comigo, eu vou dizer, faça aquilo que você tem interesse. Porque, assim, você vai passar um tempão da sua vida escrevendo e pensando e dialogando com outras pessoas e é um campo que vai colocar suas dificuldades, porque o campo acadêmico tem enormes dificuldades, então, se não for algo que você não gosta, vai ser complicado. E, assim, sempre vai existir algum pesquisador em algum lugar do mundo com um interesse semelhante. Isso também é outra coisa que eu descobri, sempre tem alguém, por mais obscuro, se você quer falar sobre
Anime japonês de 1980, tem gente interessada, entendeu? O mercado de nicho para não sei o quê, para empreendedores daquele campo, sei lá, sempre tem alguém. Então, eu acho que a vida é muito curta para a gente gastar tempo com coisa que não gosta. Mas é lógico que tem percalços, né? Tem percalços da atividade que são parte da nossa atividade acadêmica e que sempre vão existir, mas que são os mesmos, que existem para qualquer interesse que existem, né? Para qualquer diferente tipo de campo que você tem interesse. Então, melhor fazer algo que você se interesse, algo que fala com as suas motivações pessoais, com sua trajetória de vida. Todo mundo tem uma trajetória específica de vida que leva certas motivações a emergirem. Inclusive, aquelas motivações que a gente pode até não entender e não concordar, mas elas são igualmente importantes de existirem na academia. E, de novo, eu termino a minha fala aqui dizendo que acho que vocês convidaram uma pessoa que, no meu caso, eu sou bastante utópica, que eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas têm que fazer aquilo que elas, né, respondem de uma maneira pessoal, e outra que eu acredito que a academia, se não for na academia que a gente for discutir certas coisas, vai ser onde? É um campo, é o lugar em que a gente tem que usar para discussão de tópicos que não são confortáveis muitas vezes, que vão incomodar temas que, de um ponto de vista teórico e metodológico, vão trazer alguma contribuição. E o importante, eu acho que a gente sempre entender qual é a contribuição que a minha pesquisa está dando para este campo e para as pessoas que são meus investigados. O que está trazendo para esse campo? Né? Não pensar somente em si na sua pesquisa de uma maneira individual, mas o que traz para essa coletividade da qual eu faço parte. Então, eu acho que tendo essas motivações claras, a gente consegue seguir em frente, né? É um exercício de escolhas. Eu escolho a tal área, eu escolho esse tema, eu escolho me posicionar, mas a gente precisa se posicionar para colocar a nossa discussão à frente. Então, termino a minha fala bastante positiva, que façam o tipo de pesquisa que vocês têm interesse. E se houver, né, percalços, são percalços que vão acontecer, e espero que também metodologicamente vocês tenham condições de passar por dificuldades que talvez encontrem no caminho, né? Eu acho que a gente acaba aprendendo bastante na interdisciplinaridade, a gente descobre muita coisa, inclusive reduz preconceitos que a gente tem contra as áreas também, né? Cria alguns, mas reduz a maioria. E eu acho que esse é o maior benefício também da interdisciplinaridade, de a gente poder ver que por outras lentes a gente enxerga problemas semelhantes e que eles são importantes também para compreender certos fenômenos. E eu espero que tenha sido uma discussão boa para vocês, motivante de alguma maneira, e que continuem, e que acho que para muitos pode ser uma batalha diária, outros talvez não tanto, mas continuem e não percam as esperanças, se é que estejam nesse período, eu espero que não. E eu também sigo disponível por e-mail, se alguém quiser falar comigo, bater uma conversa por outras razões. Se precisar botar em contato com alguém ou discutir algumas coisas, eu fico disponível. E é isso. E obrigada, Josi. Muito obrigada pelo espaço. É um espaço privilegiadíssimo e eu espero que vocês continuem com outras discussões, com outros pesquisadores de outros rumos, né, de outras carreiras também. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. Fazia tempo que eu não vi a Carol, então também deu para matar a saudade. O pessoal está super agradecendo aqui no bate-papo também. Acho que foi ótimo, né? Também a gente espera aí ter contribuído com a formação, com as discussões. É isso, né? É o nosso primeiro encontro, a gente espera ter mais. Lembre-se que no final do mês, né, de maio, a gente vai ter o Enel. A gente vai ter uma mesa de abertura super bacana com o professor Muriatan Barbosa, que ganhou o prêmio Jabuti ano passado pelo livro A Razão Africana. Então, a gente vai discutir a contribuição dos intelectuais negros e os intelectuais africanos para os estudos organizacionais. Vai ser a nossa mesa de abertura. Né? Já estou dando spoiler aqui, acho que não está na rede, tá? Acho que deve estar no site da Ampad já.
Mas aí depois também a gente vai se encontrando aí. Certo, pessoal? Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo que pôde aqui participar. E a gente vai dar sequência aí às nossas atividades. A gente vai informando no grupo e nos e-mails aí para vocês. Depois lá no grupo também eu vou colocar o e-mail da Carol, para quem se interessar, quiser ampliar as discussões. Muito obrigada. Também espero participar da próxima discussão, se for possível. Tá bom? Sim, a gente envia lá, Carol. Tá Obrigada, gente. Bom almoço e até mais. Obrigada.